Alguém realmente fez uma petição pra mudar o nome de Minas Gerais pra Erebor. Eu voto a favor. Aí tem a foto do Gimli, assim, meio... And we call mine. Gente, mas essas pessoas são de Minas? Minas é um patrimônio brasileiro. Imagina o pessoal do Rio. Vamos mudar o nome de São Paulo? Vamos fazer uma petição aqui. Eu chamar Rio Branco de Gondolin lá, aquela cidade... Mas não tem uma cidade que fica dentro do vulcão? A gente podia chamar de Mordor. Qual cidade fica dentro do vulcão? Cidade fica dentro do vulcão. É a cidade brasileira que fica na boca do antigo vulcão. Nossa, deve ser Ribeirão. Não, é que a cidade, além de ser um calor, é num buraco mesmo. Tá justo. Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Oi, eu sou o Fernando. Oi, eu sou o Frejá. E esse é o 26º Polkação. Está aqui com dois convidados para falar do filme de hoje. Está com o Mihawk. E aí, Mihawk, tudo bom? Opa, beleza? Beleza. Ô, Mihawk, quantos litros de sangue você acha que uma pessoa normal tem? Depende do peso, né? Normal, sei lá, vai ter mais ou menos uns 4. E uma pessoa no filme do Tarantino, né? Multiplica por quanto? Por 2,5. 4 litros? Não é 4 litros, não. Acho que é uns 6, mas tudo bem. Não é mais? Mas... Se 70% do nosso corpo é de água... Não, mas não é tudo sangue, né, filho? Não, mas é praticamente sangue. Não, todas as células têm aquela parte de dentro lá, como que é o nome? Esqueci o nome agora, do líquido que fica dentro, que a maior parte é feito de água, aquele... Tá. Não, tudo bem. Então todas as células têm bastante água. Tá, a gente tá aqui também com outro convidado que já estudou bioinformática, que deve explicar pra gente melhor isso. E aí, Pato, tudo bom? Tudo bom, nosso pessoal que vai fazer vestibular, tá ouvindo isso daí, deve estar adorando tudo isso. Você tem que aprender essas coisas pro vestibular, depois você larga, não precisa saber pra sempre. Mas, Pato, a pergunta não vai ser sobre biologia pra você, vai ser só o que você acha que o Leonardo DiCaprio tem que fazer pra ganhar o Oscar? Poxa vida, não sei, que dó, calma aí, deixa eu pensar. Porque nossa, assim, não sei, cara, ele hoje... devia ter ganhado há muito tempo, ele devia ter ganhado com Diário de Adolescente. O filme que a gente vai discutir hoje tem... Mas devia ter ganhado com Criaturas 3. O filme que a gente vai discutir hoje tem um autor melhor, na minha opinião, mas ele tá muito bem também. Não, eu ia falar que ele não ganhou realmente porque o outro ator teve um trabalho muito bom e tal, mas ele foi legal. Tá bom. E se você já ainda não adivinhou, ligou Tarantino de DiCaprio, a gente vai falar de Django! Django, have you always been alone? Django! A gente tá, né, em busca do formato perfeito. E aí a gente mudou um pouquinho as coisas, assim. Então, passou do Hobbit um pouquinho pra frente, assim. Então a gente vai fazer 5 partes, né? Que uma a gente vai falar do argumento, outra do desenvolvimento, personagens, diálogo e a parte final, né? A nota final. E a gente vai dar as notas e a gente vai comentando. É mais ou menos isso. Você tem alguma coisa? E aí, se a pessoa viu o filme assim, no cinema só, já não lembro muito bem, a gente dá o nosso resumão que a gente dá de uma versão resumida quando a gente for discutir o desenvolvimento. Resumão ou resumido? Resumão mais resumido ainda. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Vamos começar com a parte 1, argumento do filme. Acho que precisa explicar o que é argumento. Não, assim, a pessoa ficar muito na dúvida, ela manda nos comentários e a gente responde. Tá bom, ok. Bom, eu vou ler o argumento que foi escrito, que tá no IMDb, então, hein? Então, não. O ex-dentista Dr. King Schultz compra a liberdade de um escravo, Django, e o treina com a intenção de transformá-lo em um caçador de recompensas. Em vez disso, ele é levado a tentar resgatar a mulher de Django, que está nas mãos de Calvo Candy, um fazendeiro cruel. E é isso.
Bem básico, né? Mas argumento tem que ser, né? Não precisa ser tanto, eu acho. Uma coisa que eu acho legal no argumento do filme eu não sei se vocês que viram mais filmes antigos que eu, provavelmente, não sei se eu tô enganado, mas eu nunca ouvi falar de filme de faroeste que focasse nesse lado dos escravos, nem que lidasse assim de longe. Não sei se vocês lembram de algum filme assim que tivesse algum negro escravo, algum negro liberto. Em faroeste, você tá falando? Os mais clássicos, assim. Não, na verdade, é que assim, os filmes do Tarantino, ele transforma a maioria deles em faroeste, né? E são sempre coisas que você não pensa que é faroeste, assim, você não imaginaria como faroeste. Daqui a pouco ele vai fazer... Ele tem muita influência, né, do faroeste. Então... Imagina um dia que ele vai fazer um Star Wars faroeste. Star Wars já era um pouco faroeste, né? Mas não tanto Tarantino. Não, Tarantino isso é legal. Não tem sangue. Imagina a mão do Luke saindo sangue. Nossa, explodir na cara do Darth Vader ia ficar vermelho. Né? Eu gostei bastante dessa ideia porque justifica um pouco essa antagonização que tem no geral em filme de faroeste, né? No geral você tinha aquela coisa dos bonzinhos contra os malzinhos, ou os americanos contra os índios e tudo mais. E isso é legal no sistema lúdico da coisa, mas quando você traz pra realidade, você fica, sabe, mas não era bem assim e tal, né? Isso é só porque é filme e tudo mais, eles não eram tão maus, eles não eram tão bons. E esse filme, ele pega uma coisa que a sociedade leva muito de forma maquiavélica e, na minha opinião, de forma correta, né? Tem todo motivo pra alguém sair matando escravistas. Senhor de escravo, né? E tem até agora teve o filme do 12 anos de escravidão, que trata de um jeito totalmente inverso, né? A questão da escravidão mostra uma coisa mais realista, uma coisa mais crua, uma coisa mais pé no chão, mais documental e tal. E é bem interessante como pra ver realmente como eram as coisas e pra conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que o valor da ideia do Django é você... É como se fosse uma vingança da arte, sabe? De você poder... Já que na época o pessoal não conseguiu revidar, a gente revida por eles. Uhum. Não sei se vocês concordam. Até que dá pra perceber um pouco essa visão, assim, né? Essa ideia de querer criar alguém que possa combater pelo lado que ninguém combateu. De tratar os seus escravos como bandidos mesmo, né? Como os malfeitores de um filme de super-herói, né? Que é, no final das contas. E eu gostei bastante disso. Vocês acham que hoje em dia é fácil fazer filme de faroeste? Assim, você acha que um filme de faroeste mais no modelo clássico, vocês acham que ainda cabe? O pessoal tá comendo bola de não tá fazendo tanto? Sabe o que eu acho que seria difícil? Um dia desses eu tava assistindo televisão, né? E tava passando um filme de faroeste da época que não era um clichê fazer o que eles fizeram, sabe? Sim. O duelo, o close no olho, o close na mão na arma. E aí eu fiquei olhando assim, caramba, eles estão fazendo isso? E não é piada, sabe? Não é clichê, né? Era de verdade. Era tipo, isso aí, olha que interessante. Então eu acho que hoje em dia, o problema dos filmes de faroeste é que tem tantas coisas, tantos símbolos, que você tem que sempre que... Você não pode mais fazer um filme igual antes, você tem sempre que quebrar alguma coisa, sabe? Mas em relação ao argumento mesmo, a história, você acha que funciona essa coisa de caçar bandido e... Acho que sempre funciona. Sempre é... Tipo, sempre é legal uma história de bandido, ou de assalto, ou de vingança. Tipo... Não é que a impressão que eu tenho, eu até acho que cabe também, mas a impressão que eu tenho é que hoje em dia os filmes estão muito cinza, né? A ideia dos filmes é cada vez uma coisa mais cinza, assim. Você vê, no geral você vai ver, somente série de TV, mas acho que cinema também, você vai ver série que trata de criminalidade, é sempre relativizando, é sempre os bandidos estão errados, tem que ser presos, mas tem um motivo para eles fazerem o que fazem. Os policiais estão fazendo o trabalho deles, tem que ser respeitados, mas assim, eles não são os heróis. Eu acho que virou um pouco moda ser todo mundo, né? Todo mundo pode ser mal, mas também não, talvez nem tanto, não sei o que, né? As pessoas não fazem mais
pessoa Então, má de verdade. É como se estivessem tentando criar uma personalidade complexa em todos os personagens e deixar eles não são bons, não são ruins, eles são humanos, que é verdade. Tá tentando meio que humanizar todos os personagens. E aí eu acho que um pouco o Django volta assim, uma coisa meio caricata. Não é caricato, mas é um caricato diferente, né? Porque não é aquele caricato antigo que é todo cheio daquele estilão assim, mas fica essa coisa do malvadão e o bonzinho, que geralmente que a gente vê isso é mais em filme de criança agora, né? É verdade. Acho que é difícil você ver. Ou novela. Nem todas as novelas, mas. Em novela já mudou isso também. O Félix era ruim, ficou bom e tinha personalidade, sei lá. Mas não é normal, né? Então, mas geralmente é mais em filme de criança mesmo. Tem sei lá, até hoje ainda tem a bruxa e tem. Não sei em filme de super-herói, talvez. Mas filme de super-herói também é meio. Meio pra juvenil, né? Também. É verdade. Apesar que, sei lá, tem o Batman novo lá do Nolan, que já. Do Nolan, então já tenta eu acho meio. Que o super-herói tenta fazer o herói, talvez não ser nem muito bonzinho, nem muito malvado, mas o vilão é sempre mal. É verdade. Existe uma classe de vilões que nunca o melhor. Eu não lembro muito de se mostrar essa parte mais complexa da vida dele, que são aqueles policiais corruptos, né? Parece que ninguém quer ver que o policial. Depende, viu, Miau? Que eu acho que tem. Acho que a TV tá fazendo mais isso. Que a TV que lida, acho, mais com série policial, porque dá bastante audiência. A TV ela faz isso bem quando você vê, por exemplo, Breaking Bad, que você segue qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome do irmão do cunhado lá. O Frank mesmo. Sem spoiler, que eu tô na segunda temporada ainda. Não, sem spoiler, mas ele é um policial que você acompanha de perto e é bem humano, assim. Eu acho que em filme, eu não sei porque eu vejo pouco filme policial. Mas você vê, Infiltrados, por exemplo. Ou Tropa de Elite, por exemplo. Trata de uma forma mais humana. Eu acho que tá tudo, viu, Miyagi? Só que Tropa de Elite, por exemplo, não mostra o porquê que o corrupto é corrupto. Isso é corrupto porque ele quer dinheiro mesmo e já era. Mas você mostra que ele é uma pessoa comum, sabe? Tipo. E que ele tem medo. Isso, que ele tem medo, na verdade, basicamente. Que ele sabe pouco, que ele fica. Você entende o Fábio, você não concorda com ele, mas você entende de onde que ele veio e pra onde que ele vai, por exemplo. Você não se aprofunda muito, mas eu acho que talvez. Dá pra fazer um paralelo de um Fábio com um fazendeiro igual o do Leonardo DiCaprio? Não, de jeito nenhum. Então, mas no caso do Django, ele tenta deixar um pouco ele não tá deixando pessoas esféricas, ele deixa gente má e gente boa. Ele tá fazendo essa dualidade, pelo menos na minha opinião. Eu não vejo nada de bom no Calvin Candy, sabe? Tipo. Mas esqueci o nome dele, o doutor lá. O Schultz. Eu acho que ele tem uma coisa mais. Ele tem a parte meio. Eu acho ele peculiar, mas eu não acho ele profundo. Não tô falando de profundidade, mas tô falando de não ser nem bom nem ruim, sabe? Ele tem o lado dele meio. Será? Ele é todo defensor dos fracos e oprimidos. Mas ele é um pouco sádico quando ele mata as pessoas, entendeu? E essa coisa quando ele vai prender um bandido, ele chega e fala assim, o bandido pode ser pego vivo ou morto. Ele faz questão de levar morto. Então, mas aí tem uma questão de autodefesa, né? Ele vai levar o cara amarrado. Mas é que de qualquer forma, o que eu acho que é o bonzinho do filme é o Django mesmo, sabe? Sim. Ele é o personagem bom. Eu acho que o Doutor já tem um pouco mais. Ele não é tão. Não digo profundo, mas ele tem essa coisa de. Eu acho que ele tem. É isso um pouco do que a Fernanda falou mesmo, meio sádico, meio. Sabe? Ele gosta de matar, assim, ele tem um lado meio. Não liga de matar, sabe? Parece. Não, pode ser. Mas eu ainda acho ele bem definido, assim, não chega na profundidade que a gente estava discutindo antes. Esse filme, o que é legal de ver o Django é que ele não. E isso envolve um pouco do argumento. Ele não se preocupou em contar uma história de faroeste como se fosse um filme de hoje em dia e nem como se fosse um filme do passado, é um filme Tarantino mesmo. Vamos dar nota então. Pra começar a ordem alfabética, o Fernando, que nota você dá pro argumento? É difícil, né? Eu não vou saber justificar. Vou dar uma nota assim. Justificar, não pode dar só nota? Não, pode dar só nota. Se quiser, você pode dar só nota. Só pode dar só nota. Mais fácil? Eu
vou dar 4,5 porque eu não sei se tem alguma coisa pra tirar ou não. É até 5, né? A gente falou. É, até 5, de 0 a 5. Assim, só porque eu não acho que o argumento só pelo argumento, pensando só no argumento, não é uma coisa assim que chama atenção, sabe? Mesmo com essa questão de legal. misturar caçador de recompensa com escravidão, eu acho bem original. Eu acho. Não, mas não tô falando de originalidade. Eu tô falando só que, tipo. Eu ia falar legal. O desenvolvimento do filme é muito melhor, na minha opinião. Entendi. M vem antes de P, então Mihawk. Eu tô seguindo os apelidos, não tô seguindo o nome de Opa! Aí sim. É o que eu queria que fizessem na escola quando eu tava na chamada oral da 7ª série. 7ª série especificamente, 8ª já tava de boa. Bom, antes também não fazia diferença. Bom, eu particularmente gosto bastante desse tipo de argumento. Eu acho que não sei nem se eu chamaria de argumento, eu poderia chamar de outra coisa. Mas se for pegar de 0 a 5, é que 5 parece uma coisa tão absoluta, né? Sei lá. Então, só pra explicar pra quem tá ouvindo e pro Mihawk, o nosso 5, ele não significa que é perfeito. Só significa que é muito bom e tem que ver, ou é muito bom e vale a pena. Assim, a ideia é que muitas coisas empatem com 5 mesmo, sabe? Não precisa ser o 5 não é canônico, sabe? Não é aquela coisa. Não é pra ser tão forte. O 0 é forte pra caramba. Mas o 5 é pra ser uma coisa de muitos terem 5 mesmo. Porque senão começa comparações injustas, assim, sabe? Que filme tem melhores personagens? Pulp Fiction ou Cães de Aluguel? Tudo faz. É igual, é tão bom quanto. Você pode achar um melhor que o outro, mas não sabe, não precisa se preocupar. Então, nesse caso, eu posso dar 5, assim, com segurança. Agora é você, Pato, não dá mais pra fugir. Opa, então, nesse quesito, nota 5 também. Nota 5. Nota 10. Eu ia falar 10, né? Mas eu acho que é uma ideia muito original, assim. Eu acho que é um argumento bom, bastante bom, assim. Misturar escravidão com caçador de recompensas e tal. Porque o caçador de recompensas é uma coisa que tem no faroeste mesmo, mas a escravidão a gente não vê. A gente vivia o que é índio, né? E eu achei bem interessante, então. E é bom, é muito bom mesmo, tem que ver. Eu acabei de perceber um negócio. Você falou que ia fazer por ordem de apelido. De apelido, você vai na frente, né? Na verdade. Não, mas eu é o nome. Você é Vinícius, né? É, claro. Porque na verdade não é por ordem de apelido, é a ordem que está na minha cabeça. Tá, uma ordem arbitrária qualquer. Exatamente. O apresentador tem preferência pra... Mas é porque também eu já tinha falado muito antes, então eu quis deixar vocês falarem mais. É porque você gosta de abrir comigo, fechar com você ou o contrário? Exatamente. Mas só pra dar minha nota, obviamente, esse filme vai ter muitos 5, porque eu gosto muito de Tarantino. Mas esse é o primeiro deles. Eu tenho um que não é 5. Tem um que também pra mim não é 5. Mas 5, pelo que eu expliquei, de achar uma coisa muito original que eu não esperava quando me falaram que ia ser primeira vez que eu me falaram do filme, que ia ser um filme de faroeste, eu imaginei qualquer outra coisa menos isso. E eu achei legal também se você acrescentar no argumento, que é um pouco filme de super-herói, sabe, uma coisa mais... Se der pra acrescentar isso no argumento, ele ainda ganha mais valor. É o inverso do que a gente tá vendo por aí de filme de super-herói, né? É um filme que tem um personagem sobrenaturalmente super poderoso, apesar de o filme deixar isso nas entrelinhas, muito claras, mas nas entrelinhas, e que ao mesmo tempo te faz pensar, e que ao mesmo tempo o cara, ele não precisa ser perfeito, e as coisas não precisam ser clichês, e apesar de ele usar muito bem os clichês quando ele quer, mas isso é já a parte de desenvolvimento, mas misturando um pouco, então é o tipo de filme que eu gosto que me chama muita atenção, assim. Ele pegou duas coisas assim que são meio distintas, né? Que é o faroeste, esse negócio de caçador de recompensas e um escravo.
E, sei lá, tem tantos filmes aí que eles... E podia ficar uma bosta, né? Como, sei lá, Aliens versus Cowboys, sabe? Coisas do tipo, assim. Eu não vi, mas eu não... Eu vi, eu gosto de filme assim, mas... Mas não é porque eu vi que seja bom, sabe? Mas eu tô falando que dá pra misturar duas coisas completamente diferentes e criar uma coisa bem legal. Justo. É que eu acho que o mais interessante desse é que são dois temas diferentes que são contemporâneos, né? Exatamente. Tipo, só não é geograficamente... É até estranho não ter tido antes, né, na verdade. Se você parar pra pensar, porque pensando nos filmes mais modernos, né? Quando a escravidão começou a virar um tema mais forte no cinema. Sabe por que não? Eu acho que porque normalmente no faroeste o branco é o herói, né? O branco contra o índio, o branco contra o negócio. E já tava numa época que, não é legal ficar falando que ele seria um escravo, entendeu? Não, mas sei lá, nos anos 90 alguém podia ter feito já, parece que demorou, sabe? Então, eu sou meio leigo nessa parte de história americana. Quando tava rolando o negócio lá do faroeste, dos índios e tal, não sei o que, tinha escravidão lá? Como é que era? Então, eu acho que o negócio do faroeste, a corrida pro ouro, começou... Um pouco depois. Não é 1800, não? É 1800, mas então, mas a escravidão, o filme do Django se passa em 1850 ou 30. Não, sim, é bem próximo, mas eu acho que isso eu já não tenho certeza também. Mas eu acho que os filmes mostram mais a parte depois da Guerra Civil. Não, porque, por exemplo, quando aconteceu a Guerra Civil, ainda não tinha dado a corrida pro oeste. E só são 30 anos depois, até 1800. Eu acho que... Não, calma, Fê, calma. A Guerra Civil foi em 1800, Fê. Desculpa, não Guerra Civil, desculpa, Guerra da Independência. A questão é que eu acho que os filmes eles retratam mais a parte depois mesmo da Guerra Civil. Mas já tinha expansão pro oeste antes da Guerra Civil. É que eu acho que o ápice foi depois mesmo. Mas eu não tenho certeza, porque são dois assuntos que a gente estuda em momentos separados da aula. Então, acho que é mais porque quando a gente via filmes de faroeste, a gente não via negros. E a mesma coisa quando era filmes de escravidão, não lembro de ter... Não, porque uma coisa que não misturava muito com a outra, porque quem ia pro oeste era quem tava em busca ainda de riqueza, então o pessoal não conseguia ter escravo. Mas pode ser que a gente tá cagando a regra forte também, né? Os nossos amigos mais nerds de história não estão aqui hoje. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Parte 2, desenvolvimento. Bom, pra dar um pequeno resuminho da história, né? O Django era um escravo, né? E ele estava sendo levado de uma cidade pra outra por duas pessoas. E aí vem esse Dr. Fritz... Não é Fritz. Schultz. É Schultz. Fritz era o outro. O personagem dele. Schultz. King Schultz, né? Fritz é o nome do cavalo dele, mas na verdade, você sabia? Que legal. Qual é o nome do cavalo? Fritz. Fritz. E aí ele encontra o Dr. Schultz, que tá procurando um escravo específico que vinha de tal fazenda, que por um acaso é o Django, né? E aí ele mata os dois caras que estavam junto com... Não, na verdade ele mata um e depois deixa o outro lá. E assim, na frente dos escravos, e ele pega o Django e fala assim, vem comigo, ó, escravos, vocês podem matar o outro cara aí se vocês quiserem e tal. E o negócio, tipo, chocante pros caras. Os escravos nunca viram nenhum branco matando nenhum branco, sabe? Tipo, como assim? Mas, tipo, beleza. E aí ele ainda coloca o Django em cima de um cavalo e vai levando ele, né? Então, tipo, era mó estranho e tal, porque ele chegou numa cidade, o Django em cima do cavalo, todo mundo olhando esquisito, causou confusão na cidade. E aí, de repente, tipo, a gente acha que o cara é meio, né, esquisito, louco, porque o cara mata o xerife da cidade, assim, sem mais nem menos, mata o outro. E aí, de repente, ele explica que, na verdade, ele é um caçador de recompensa daquele xerife, era um bandido, e ele tem aqui o mandado pro xerife especificamente, e ele tá fazendo tudo dentro da lei, né? E aí ele fala com o Django que ele precisa da ajuda do Django pra encontrar 3 fora da lei, né? E o Django conhece esses caras, os caras eram feitores da fazenda que ele tava, e por um acaso, uns caras muito cruéis, que fizeram muito mal a ele e a mulher dele, né? E aí ele fala, beleza, eu posso ajudar a encontrar, né? E aí o Dr. Fritz
Tipo, fingir. Ah, beleza, então você é meu. É Schultz, mas tudo bem, vamos lá. Schultz, caramba, eu não vou conseguir acertar. Alemães são todos iguais. Christopher Waltz, Dr. Christopher Waltz. King. Então, ele consegue, tipo, ele fala, não, beleza, eu tenho um plano aqui e tal, e aí ele chega numa fazenda, onde estão os 3 caras, o Django chega vestido todo de azul, tipo... É muito lá aquela roupa dele. E aí eles fazem uma ceninha, assim, meio que o Dr. Schultz tá querendo comprar os escravos, e ele distrai os caras, enquanto o Django dá uma olhadinha na fazenda, ele vê os 3 caras, que eram os que eles estavam procurando, mata 2 deles, né? E aí quando o Schultz chega assim, ele tipo, e aí, é aquele líder? E ele mata os 3, e aí eles casam um alvoroço na fazenda, mas o Schultz fala, então, tá tudo dentro da lei. E aí os fazendeiros ficam meio putos, mas deixam os caras irem, eles tentam armar um esquema pra matar os caras, com o esquema de Ku Klux Klan, né? Colocando saco de farinha na cabeça. Mas eles são muito espertos pra serem pegos por isso. Eles estavam em outro lugar, sabendo que os fazendeiros iam chegar putos com eles. Explode os negócios, mata os fazendeiros e continua. E aí o Django conta pro Fritz que ele tem uma mulher e que ele quer libertar ela, né? Porque eles foram vendidos separados. E... A Brunhilde. E aí, que por acaso fala alemão e tudo mais, né? E aí o Dr. Schultz, conta a história, a lenda da Brunhilde, e fica meio tocado, assim, e ele fala, eu posso te ajudar, mas você trabalha comigo como de caçador de recompensa, a gente junta um dinheiro, e aí eu vou te ajudar, né? E aí eles passam o inverno trabalhando de caçadores de recompensa juntos, e aí, quando chega a primavera, eles vão procurar onde que a Brunhilde está, e ela está em Candyland, que é uma fazenda do Calvin Candy, um dos fazendeiros mais maiores e mais ricos do Mississippi, E aí eu vou parar por aí. A primeira parte é isso. Uma coisa que você falou que é bem legal, essa referência clara, assim, sem nenhum tipo de entrelinhas, que é o chamar a mulher do Django de Brunhilde, né? De Brunahilda, se fosse traduzir por português. Por quê? Não, eu acho legal porque tem a lenda alemã, então a gente tá seguindo. Porque é a história clássica do cavaleiro salvar a princesa, né? Sim. Então ele pegou o nome de princesa mesmo, aproveitou que já tinha um personagem alemão, já pegou uma princesa alemã, já foi bom pra criar a ligação depois entre o Schultz e a Brunhilde. E eu achei legal, né? Porque quantas vezes a gente já viu o nome de escravo que não fosse nome de escravo normal, né? E é legal porque devia ter nomes bizarros assim, porque dá o nome que queria, né? Escravo. É igual cachorro, sei lá, para as pessoas que. Não, para as pessoas que eram donas, ninguém ia falar o contrário, né? Eu achei curioso porque eu li uma boa parte, mais da metade do roteiro de verdade do Django, né? E aí eu achei engraçado que o Tarantino dá nome pra todos os escravos, mesmo que não apareçam, né? Mesmo que você nunca sabe o nome. E aí tipo, é meio engraçado mesmo, porque tem tipo um que se chama Blueberry, sabe? Então. E é legal a cena toda que ele comenta, que eles discutem a lenda e tal, e o Django. Acho que aquilo cria pra quem tá assistindo que, não, beleza, isso vai ser uma história de príncipe salvando a princesa mesmo. É mais épica, né? Mais épica e menos realista. Você colocar um nome alemão numa escrava negra é algo, sei lá, um pouco muito contrastante, cara. Eu achei Eu acho uma coisa interessante do filme, pra começar a discutir o desenvolvimento, mas no geral, não sei se vocês vão concordar comigo, que o filme ele é quase episódico, no sentido de que ele não se preocupa até chegar a parte de Candyland de te dar uma indicação que vai seguir aquele caminho. Parece que até o momento que o Leonardo DiCaprio entra na história, parece que eu quase não chega a ser um arco fechado porque não tem fim, mas é quase outro filme, assim, em vários aspectos. O Tarantino costuma fazer um pouco episódico, né? Mas ele é meio... Mas realmente, ali, assim, até esse pedaço que eu contei é a história de como o Django ficou foda, sabe? Tipo, exatamente, é bem a origem do Django, sabe? Tipo, inclusive, no próprio roteiro tem um pouco disso, sabe? Quando ele chega pra descobrir onde é que tá
a Brunhilde, ele comenta meio que, tipo, o Django está andando, ele já é totalmente diferente do Scar, porque ele tá vestido, sabe, com chapéu, ele tá todo, tipo, já mudou, já se transformou. Um dos problemas, assim, ainda tratando um pouco como filme de super-herói, apesar de não ser só isso, né, mas ele tem algumas... Dá pra fazer alguns paralelos, não sei se é proposital ou não. É difícil você, num filme só, contar uma história de um personagem excepcional, como é o Django, e criar a origem e a história não ser um filme de origem. Porque apesar dele contar a origem do Django, a história principal é depois da origem, né? A história do filme mesmo, o clímax do filme, você precisa saber da origem dele pra identificar com o personagem, mas não é, ele já foi originado, sei lá, já foi criado, ele já tá pronto quando a história acontece. E aí é muito difícil de fazer, você, no geral você acaba, hoje em dia tá fazendo um filme pra origem e outro filme pra uma história com o personagem já formado. E ele faz bem isso, apesar de eu achar que ele poderia talvez mesclar um pouco mais, não sei se deixar um pouco a origem um pouco mais flashback, eu não sei se vai ficar melhor. Não, porque eu gosto, a minha parte preferida do filme é a origem, o começo. É, justo. Não, eu acho a origem boa, mas como não é um filme de origem, parece que pelo fato do filme, o filme é um filme longo, e isso eu acho que é sempre não, mas eu acho que muitas vezes é um problema, somente pra ver pela segunda ou terceira vez. E se caso eu quisesse diminuir o filme, uma estratégia que eu usaria é um pouco de uma não linearidade. Não, eu ia falar justamente isso. É super legal você pegar esses filmes que tem esse desenvolvimento do personagem, um desenvolvimento histórico. É legal você ver ele, como ele nasceu e onde ele foi se tornar, onde ele foi se tornar aquilo que aparece. Interessante isso. Não é. Porque geralmente os filmes de super-herói em geral, assim, os que eu mais gosto são esses da origem mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sou o contrário. É que eu gosto da origem, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver o que essa transformação que ele passou, o que ele consegue fazer com isso, sabe? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio com o Django, que ele começa meio que aquele escravo, submisso e tal, e daí ele vai se transformando, assim, vai se tornando herói, sabe? Aí no final ele finalmente tá fodão e tal, e daí ele vai pra grande, sei lá, a grande batalha da vida dele como herói, sabe? Então eu acho que tem esse crescimento, eu acho legal acompanhar isso. Eu concordo que é muito grande, eu não gosto de filme comprido, assim, mas acompanhar esse crescimento dele acho que é bem legal. Vocês estavam reclamando do filme grande? Eu lendo o roteiro, tem uma sequência enorme contando a história da Brunhilde, sabe? Que foi cortada e tal. Então, tipo, imagina se... O roteiro o filme já é grande, o roteiro era maior. Quantas páginas tinha o roteiro? 156. Tipo, não parece tanto, mas é porque... Não, mas é porque o final do filme é Django entra e atira em todo mundo. Mas pensa que, sei lá, eu não sei quantas páginas tinha a descrição do começo do filme, mas é uma sequência grande, sabe? Aquela dos que usa como créditos também. Isso ele consegue, de alguma maneira, ele descreve muito das ações, não, sabe? Tem algumas cenas que estão descritas por tipo, alguém faz isso, alguém faz aquilo, mas não tá descrito como diálogo. Então eu acho que ele deu uma economizada, sabe? Pelo que eu tava lendo, né? Tipo... o Tarantino, acho que ele é mais solto na direção dele também, né? Não sinto, pelo menos assistindo o filme, eu não sinto que o roteiro é muito, sabe, muito seguido a riscas e... Então, mas o próprio Tarantino que escreve, ele segue a risca porque ele já tava tudo na cabeça dele, sabe? Não, mas eu digo, os atores ficam... Não, no roteiro já tem indicação de como vai ser a cena de ação, exatamente, de como vai ser o letreiro, de como vai ser as coisas. Tipo, ele já coreografa as cenas de ação ali, sabe? Tem uma coisa ou outra que você percebe que o ator ficou livre, que fez diferente, mas assim... Mas não envolve tanto no tempo. Como ele já tá escrevendo mesmo, ele já mostra tudo que ele quer. Não é igual, por exemplo, Tropa de Elite, que deixava os atores mais... Não é. Tá. Eu tive a impressão que talvez tivesse um pouco disso. Mas então, pelo visto não. Aliás, eu recomendo muito ler o roteiro do filme, tipo, sabe? Caramba, olha só, eu tava muito impressionada, sabe? Tipo, que legal, né? É muito legal. É gostoso, porque ele deixa um pouco de... Ele escreve meio literariamente, sabe? Então, é muito legal. Coisas que os professores reclamavam quando a gente fazia. Não,
Não, então, mas o Tarantino faz do jeito dele, né? Eu li uns 2 roteiros ontem, assim, não li nenhum inteiro, né? Porque é longo. Mas eu tava lendo e eu falei assim, nossa, tem que falar, se você quer escrever roteiro, você tem que ler outros roteiros. Você não precisa ser tão formal ou tão preso como te ensinam na faculdade, como me ensinaram, sabe? As pessoas estão muito livres, inclusive do jeito de descrever, que já passa tanto a sensação. E eu tô pensando assim aqui, o Tarantino escreveu e ganhou um Oscar com ele. Errado não pode estar. Justo. O que vocês acharam do treinamento, assim, eu não acho que precisa ser uma coisa tão realista e tal, mas daria pra discutir que essa coisa dele ser um atirador natural foi uma ótima piada, porque nunca ia acontecer daquele jeito, né? Porque ele pega o cara em movimento sem ter treinado. É muito difícil atirar daquele jeito. Depois mostra o Schultz ensinando algumas coisas pra ele, né? Então, mas ele faz antes. Né? Não, depois no final do filme tá bem explicado, porque eles passaram o inverno treinando. Mas ele pega o cara lá, o cara do Ku Klux Klan, fugindo de cavalo. É verdade. Sem ter treinado. Mas é o poder mágico do super-herói aí. Então. É aquela coisa, né? O super-herói sempre tem o poder dele, né? Nesse caso tem um dom, alguma coisa assim. Esse daí é o que veio dele, assim, é uma coisa natural, de repente. Tá no sangue. Tá no sangue. Vai saber o que ele fazia quando era escravo, né? Que não mostrou, não teve um. Mas talvez caçasse, mas é difícil. Mas eu acho que é mais uma brincadeira com os filmes de faroeste. Sim. Dos caras atirarem como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E os mocinhos nunca serem acertados pelos vilões. Eu achei engraçado que eu cheguei a ouvir gente falando que o filme era racista. Vocês chegaram a ouvir alguém comentando isso? Eu fiquei sabendo que qual é o nome dele lá? O Spike Lee, não é? Que ele falou. Ele já tem uma rixa com o Tarantino já. Pra ele ficar usando muito a palavra nigga em filmes. Por exemplo, acho que no Cães de Aluguel quase não tem negro, não tem negro. E ele fica usando nigga o filme inteiro. Então. Não, mas assim, um dos argumentos que eu ouvi era porque porque o Django, assim, apesar de ter acabado de falar que o Django era um natural, né? Era que, tipo, mas o Django nunca teria feito nada sem o Schultz. Então, ele, na verdade, ele precisa do branco, sabe? Tipo, eu ouvi esse tipo de argumento. Então, naquela época, no sul dos Estados Unidos, realmente precisava. Não é racismo, é história. Porque você não conseguiria. O negro do nada conseguia se libertar, sei lá, por um favor, e agora eu vou virar o caçador de recompensas, porque é muito fácil. Porque nem um cavalo, né? Que nem mostra lá naquelas primeiras cenas. Os caras já acham super estranho ele tá em cima do cavalo, como assim? Então, imagina ele virar um caçador de recompensas. Imagina ele comprar arma depois. Tipo, o negro, quem é que vender arma pra ele? Talvez, se eles quisessem ser muito politicamente corretos e contra essa acusação, o Schultz poderia ter sido um personagem negro. O negro que veio do norte, sabe? E que é a caçador de recompensa no sul. Mas aí eu acho que ele já, sabe, do jeito que o Schultz também lidar com as situações, não sei se seria de boa. Não, e esse é outro filme. Exatamente. Seria outro filme. Mas daria pra fazer. Mas eu acho que é muito policiamento já. Eu entendo essa... Eu não sou das pessoas que ficam achando que o mundo tá sendo destruído pelo politicamente correto, o humor não existe mais, tal. Não há. Eu acho que tem algumas coisas das críticas desses policiamentos que fazem sentido. Principalmente quando você tá usando... você tá tirando o humor, o seu argumento em cima de uma deficiência de alguém, ou de algum preconceito injusto. Um preconceito que seja um preconceito recorrente. Mas no caso do filme, eu acho pelo contrário, na verdade. Minha irmã, que gosta muito desse filme, ela estudou um pouco de cotas universitárias, ela entrou um pouco nessa discussão de movimento negro, e ela acabou se envolvendo também emocionalmente, porque essas coisas é normal, você acaba se envolvendo. E ela brincou que era o super-herói dela, sabe? Que legal ver um escravo matando aquele monte de filha da puta daquela época que faziam as maiores maldades e tal. E eu acho que, vendo por esse lado, o filme em nenhum momento tenta ser um filme de vingança contra o racismo, não é disso. O filme trata de uma perspectiva bem
bem peculiar. Você tem negros que não são tão perfeitos assim e tal. Ele não é tão preto no branco assim. E sem nenhum trocadilho. Mas ele ainda assim é quase como um cuspe na cara do pensamento escravagista daquela época, assim, o filme tá meio defendendo você pegar uma arma e atirar escravistas, que por mais que seja uma coisa muito justificável, ainda seria contra a lei, né, daquela época e de hoje em dia. Então é bem discutível o inverso, na verdade, se o filme não defende uma segregação, sabe, de uma vingança, uma coisa mais Malcolm X. Defendendo um pouquinho aquela visão no caso do Spike Lee, né? Ele até cita assim, né? Que o problema, na verdade, que o Spike Lee tem com o filme não é com relação à relação entre o Schultz e o Django, mas sim da forma que é exposta à escravidão dos Estados Unidos, né? Ele comenta, não sei na onde lá, que a escravidão dos Estados Unidos não foi um velho oeste, né? Não foi um western, foi um holocausto. Né? E a forma que o Tarantino coloca no filme é como se fosse pudessem ter várias aventuras, assim, não fosse uma coisa cheia de vingança de um lado pro outro e tal. É que eu acho que você tem que pôr em questão que a intenção dele não era fazer um filme realista, né? Então, não era pra ser um filme histórico, né? É pra ser uma aventura de verdade, né? É que aí você tem um problema, e eu entendo esse problema, que assim, tem alguns temas que não tem jeito. Algumas pessoas vão querer... você não pode tratar do jeito que você quiser. Não tem jeito. O Holocausto é o exemplo mais clássico, mas escravidão é um exemplo também bem clássico, e tem outros temas também. E é difícil encontrar uma convergência de opinião, no sentido que é uma coisa muito pessoal como você se relaciona com essas coisas. Minha irmã, que estudou um pouco essa área e tudo mais, ela gostou do filme exatamente pelo filme dar uma oportunidade de vingança. Nem que seja uma vingança na arte, mas já que não deu pra fazer na história, que legal a gente hoje poder fazer na arte, sabe? De poder mostrar o cara indo lá, matando, se vingando, e é filme, então não era pra ser assim, mas, sabe, é um filme, e que legal que o lado certo que tá ganhando dessa vez, pelo menos na arte. E vai ter gente, como o Spike Lee, de acordo com o Mihawk, ou outras pessoas que vai dizer que não, isso é um assunto muito delicado e você não pode tratar como comédia, como o filme trata em alguns momentos, ou como diversão, sabe? Você tem que tratar com respeito e tal. É igual fazer um filme de Jesus. Imagina fazer um filme de Jesus que Jesus usa uma arma e tudo mais, igual tem no Family Guy, brincando. Muita gente não ia aceitar. Mas só aquele filme Jesus Superstar lá. Isso daí. Então, é um musical, mas a minha avó achou um absurdo. Só dele cantar. Se a gente pegasse e fizesse um outro paralelo aí num outro país e colocasse um monte de favelado matando policial e político, ia sair um filme legal? Eu acho que só é um pouco diferente, porque o lance de favela o lance de favela e polícia é atual. É muito atual. Entendeu? É meio claro de que os senhores escravos eram malvados hoje em dia, sabe, pra gente. É igual nazista, sabe? A gente fala que nazista era malvado. Não importa se alguns não fossem, ou se alguns fossem, mas assim, é meio que é aceito tratar como demônio, entre aspas, nazistas e senhores escravos, sabe? Tipo, a questão de favela e policial fica um pouco mais... Tem gente que é muito radical de um lado, tem gente que é muito radical de outro. Então, talvez esse filme que o Miyagi falou, feito daqui a 100 anos, quando a gente olhasse pra cá e achasse um absurdo favela existir e as pessoas viverem em tanta desigualdade social, talvez desse pra fazer. Mas é discutível, é difícil de... igual eu falei também, é muito pessoal. Vai ter gente que achar um absurdo. Como assim? Os vilões são os favelados. Quanta gente não vai falar isso hoje em dia, sabe? Então é muito difícil. É verdade. Ok, a gente parou quando o Schultz e o Django iam salvar a Brunhilde, né? E aí eles descobrem que ela tá em Candyland. E aí eles sabem que o dono da Candyland faz uma luta de negro chamado Mandingo, né? E aí o Schultz fala assim, então, a gente tem que ir com um plano, então na verdade eu vou fingir que eu sou um senhor
que quer fazer uma luta de escravos e não sei nada, e você é o meu especialista, né? E aí eles vão e tentam jogar um jogo de mentira, de atuação com o Calvin Candy, né? Falando assim, eu tô interessado em comprar os seus melhores negros, não sei o que. Daí, tipo, o cara fala que vai pagar muito. E aí o Calvin Candy fala, opa, dinheiro eu quero. E aí eles vão, conversam e tal, e vão pra fazenda. E fica naquela coisa, né, de fingir que tá interessado mesmo nos negros ou não, né? E aí o Schultz joga um verde de tipo, putz, você tem uma escrava que fala alemão, caramba, você não pode mandar ela pra mim, eu gostaria muito de falar alemão com alguém, né? E aí ele manda, daí ele vê que é a mulher do Django mesmo. E aí a mulher do Django, ela troca alguns olhares com o Django numa ceia, uma vez, né? E aí o dono, o negro da casa, né? O Samuel Jackson, não lembro o nome dele, Stephen, lembrei. Nossa, não lembrava, eu vi o filme ontem. É porque eu vi... É porque eu lembrei por causa de ler, né? E aí ele, tipo, percebe. E ele é um negro de confiança do Calvin Candy, né? E ele conversa com... Tipo, assim... Ele... É engraçado o personagem do Stephen, né? Porque ele se rebaixa, mas ele tem uma certa posição. Tipo, ele acha que ele é menos do que o Calvin Candy, mas ele é poderoso ali, sabe? De algum jeito, né? E aí ele conta pro Calvin, ó... A Brunhilde conhece o nosso amigo Django ali. E aí o Calvin fala, beleza, então eles estão me enganando, então vamos fazer alguma coisa. Daí ele chega, põe o crânio na mesa, grita, xinga, vai, tipo, e quer amassa a mão num copo. Tipo, essa cena é engraçada, né? Só conta uma curiosidade. Tipo, na cena, né, ele coloca o crânio, tá falando lá de filologia, e aí ele bate a mão e ele quebra um copo. E ele realmente cortou a mão na cena, só que ele continuou no personagem. E ele continuou, e a cena foi utilizada no filme. Mas, na verdade, não era... Então, eu fiquei vendo a cena que ele vermelho na mão dele. Será que tiveram trabalho, tipo, sangue de mentira só na mão, sem explodir sangue pra todo lado? Não, só foi... cortou a mão de verdade. Caramba, deve ter cortado de verdade. Eu percebi, velho. Olha que divertido. E aí ele chega e tipo, e aí, eu sei o que vocês estão fazendo. E aí os caras ficam meio tipo, ok, e agora, né? Daí, não, beleza, você dá essa quantidade absurda de dinheiro que você queria me dar e você, né, compra a Brunhilde aí, né? E aí o Schultz faz, tá bom, né? Só que aí o Calvin Candy fica tipo, humilhando o cara toda hora. Tá bom, você não pode ganhar contra mim, não sei o quê. E o Schultz já tava puto porque ele viu o Calvin Candy dando um escravo pros cachorros, sabe, comerem, que é uma puta cena forte, horrorosa, né? E aí ele já fica meio, já tá, tipo, incomodando com aquele cara, e ele pega e fala, eu não consigo resistir. E aí ele atira no Calvin Candy. E aí começa um puta tiroteio, caos, um monte de gente morre. E aí, a casa fica vermelha. A casa fica vermelha. E aí a gente vê que no final o Django conseguiu sobreviver, mas assim, não conseguiu matar toda a galera, né? Ele foi pego. E aí ele é preso, né? E aí o Samuel Jackson chega pra ele, tipo, então, você não pode vencer. Ele fala um monte de coisa pro Django. E vou te vender de novo como escravo pros caras ali. E eu não lembro muito bem o que ele fala mais, né? Ele fala que ele vai trabalhar numa mina, ele vai sofrer, e se ele reclamar vão cortar a língua dele, e que ele vai carregar a pedra o resto da vida, que é muito pior do que morrer. E aí, ok. Aí o Django é preso, levado por esses outros caras, né? E aí tem um momento ali que ele consegue na lábia falar assim, e consegue inventar uma história pros caras, né? Então, tô vindo daquela fazenda, na verdade, eu sou um caçador de recompensas, os caras que estavam lá eram esses caras aqui, e aí por um acaso ele tinha guardado o cartaz da primeira recompensa dele, então ele, tipo, entrega, sabe? Então os caras acreditam na história e falam assim, se vocês me ajudarem, vai dar uma grana, é muito melhor pra vocês, papapá. E os caras ficam, nossa, né, que boa ideia. Daí ele fala, então, vocês têm que me soltar pra eu te ajudar. E aí os caras, beleza. E aí ele solta e o Django explode todo mundo. Explode. Explode é a definição. E aí ele volta, tipo, pra casa lá como herói, pega as dinamite que ele tinha conseguido dos caras, coloca na casa toda, e aí ele, tipo, chega e, tipo, mata a senhora da casa, pega o Samuel Jackson, fala, tipo, que tem um momento que eles falam, né, que tipo, que um negro inteligente só pode ser 1 em 1 milhão, sabe? Tipo, 1 em 10 mil. 1 em 10 mil. 1 em 10 mil.
E aí, tipo, sabe, um puta Django racista e tal. E aí o Django chega e fala... Eu sou o Indes Mil. Então, na verdade, eu sou o Indes Mil e mata Samuel Jackson. E aí ele pega Brunhilde, leva, tipo, ela, e a casa explode no final, tipo, puta final épico, e eles saem cavalgando, assim. Só um comentário sobre esse final. É incrível como o Tarantino faz de propósito que as coisas não façam sentido na realidade, né? Tem duas partes dessa última cena que eu acho muito engraçado. Que é quando ele dá um tiro na irmã do Candy lá, que a bala atinge ela na diagonal, ela voa reto, né, pro lado. E a outra cena é que a casa explode do lado do Django e não acontece nada com ele. Explode a casa inteira. Tinha dinamite, sei lá, do tamanho de uma mochila. E explode a casa inteira de uma vez, assim, por inteiro. E ele tá do lado, ele deu alguns 10 passos só da casa e tá de boa. É engraçado essas referências que ele faz nos filmes com efeitos especiais ruins, né? Não, do clichê da casa explodir, a galera e o herói andando, assim. Exatamente. Eu gosto bastante dessa segunda leva, assim, né? Que é a parte meio da... O grande plano, né? Sei lá. Sim, mas essa é a parte quando tem aquele jantar lá que começa... Antes do Django ser preso, eu achei que o filme ia acabar ali. Ah, sim, que já é o momento que você fala assim, nossa, o filme tá rendendo, né? E daí ele foi preso, ainda falei, nossa, o filme não acaba, assim. Eu tava gostando do filme, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ficar tanto tempo na cadeira do cinema, sabe? Porque você começa a ficar desconfortável, assim, e é quando você sente que você fala assim, nossa, o filme tá rendendo, sabe? Eu acho que tá indo longe, assim. Eu gostei muito, assim, não tenho que... Acho que a única cena do filme inteiro, assim, é aquela da fogueira, assim, que me deu um soninho, assim, mas... De resto, qual a cena da fogueira? Mas acho que é na primeira parte, não é? Eles estão conversando? Os estão conversando, né? Sim. Que acho que se estendeu muito, assim, eu falei, poxa. Não, mas sabe que esse negócio do filme longo, né? O que eu me incomoda é quando eles parecem que estão caminhando pra um clímax, e aí você tá, tipo, quase fechando o filme, e aí ele... De repente, então, vamos começar a fazer um outro pedaço da história, sabe? Tipo... Foi isso que eu senti um pouco quando teve essa mormatança, tudo, aí o Django é preso. Mas eu acho que precisou dessa parte, sabe? Aquele momento lá da jornada do herói, né? Que é a quase morte dele, assim. Sim. Eu acho, assim, apesar de eu também concordar com vocês que dá uma quebra, eu acho que o motivo de ter esses dois tiroteios em vez de ter um só é porque se o filme tivesse acabado depois do Schultz ter atirado no Candy e o Django já tivesse resolvido tudo ali, porque o filme com certeza ia ter que ter um final feliz, pelo estilo de filme, né? Ia ficar muita impressão que o Django só reagiu o filme inteiro, sabe? Ele foi salvo, encontrou um cara caça de recompensa, ele caçou a recompensa com ele, o cara quis ajudar ele, então ele foi com o cara, e aí o cara fez merda e ele resolveu a merda, mas ele sempre reagiu. Ali quando ele consegue, sozinho, enganar os caras que estão levando ele pra mina lá de pedra e voltar, e ele consegue, sozinho, matar todo mundo, dá uma autonomia pro personagem maior. Não, é verdade. Eu concordo que isso é uma escolha de cobertor curto, né? Pra fazer isso ele perdeu no ritmo, ele ganhou no personagem e perdeu no ritmo. Mas desculpa, meio pra isso, acho que é essa. Mas realmente, eu também no cinema, sério que ele ainda vai voltar lá? Então. Mas essa questão mesmo da jornada do herói, né? Que precisava ter essa queda dele antes de ter o grande final, assim. Mas acho que o problema foi que demorou muito pra chegar no primeiro tiroteio. Então, quando chegou, a gente já imaginava que fosse o final do filme, sabe? Eu acho que... Não, e você tá naquela tensão, né? Naquela tensão, será que os caras vão descobrir? E, né, caramba, o Samuel Jackson sabe de alguma coisa? Nossa senhora, ele contou pro Calvin, e aí você fica, tipo... E aí, quando dá o tiroteio, você dá aquela aliviada, e aí você espera que o filme acabe, sabe? Né? Mas e tem outra coisa também, mas aí eu acho que é uma brincadeira do... Esse que a vantagem que o Tarantino tem sobre todos os outros diretores é porque ele fica fazendo muita referência a filme velho. Então quando ele erra, a gente fica na dúvida se ele tá errando porque ele não tinha um jeito melhor pra fazer ou se ele tá fazendo referência a erros antigos.
Mas é muito papinho essa história que o cara liberou o Django pra ir pra uma mina de pedra, né? Sério, depois do que ele fez lá, os caras iam torturar ele de arrancar com um alicate cada coisinha dele, cada dor pra ele sentir antes de matar o cara. Não, eles nunca... E eu, não, você vai sofrer muito sendo escravo, então vai embora, sabe? Porque pensa no que os caras, aqueles fazendeiros queriam fazer com os dois, só porque os dois mataram fora da lei na terra deles. Tipo, imagina o que a galera do Calvin Candy ia fazer, sabe? E que acabou, a punição dele foi virar escravo, que muitos já eram, né? Tudo bem que era escravo num lugar pior, mas isso foi muito... Aí eu fico na dúvida, se foi, não tem solução, então vai uma solução fácil, ou se foi, o vilão sempre dá chance pro herói, e por isso que o herói consegue, com os vilões idiotas, sabe? Sim. Meio brincando com filme de faroeste, de super-herói. Eu não sei porque eu não vi filme de faroeste suficiente pra ter certeza também. O Mihawk não tem nada pra falar? Não, eu ia comentar algumas coisas, vocês falaram tanto aí que já falou. Desculpa, Mihawk, desculpa. Então agora, os segundos serão os primeiros. Mihawk, vai, já que você falou... Os segundos serão os primeiros. Eu estou inventando ditados, no futuro isso será muito comum. A minha cabeça deu um nó por um momento. E aí, Mihawk, qual a nota que você dá pro desenvolvimento do filme? Bom, cara, esse desenvolvimento com certeza é nota 5. Não tem o que falar, até porque foi por causa de coisas assim que esse filme ganhou Oscar, coisas assim que esse filme vai ficar na memória de muita gente, como Elsa, por exemplo, foi o primeiro filme, praticamente, né? Foi o primeiro filme de western que eu posso considerar como western que eu assisti na minha vida, mesmo não tendo nada a ver. Eu acho que foi muito original, sabe? Todo esse verdade. momento foi bastante, não só criativo, mas foi emotivo pra caramba, pelo menos pra mim, assim, foi emotivo não no sentido, nossa, vontade de chorar, mas... Coitado das pessoas que sofreram tanto. Tem muitos momentos que os momentos que nem tem uma repórter fala, ela tem uma expressão que acho que só ela usa no mundo inteiro. É muito mão na teta. Você coloca a mão no pico e fala, caralho, nossa! Imagina. Mão na teta. Quantos tem que ter isso? É só ela mesmo que fala isso, Mihawk, porque eu acho que não faz nem sentido. Não, mas é porque é o mão no peito, né? No caso. Sabe? Justo. É momento mão na teta. Caramba! Então tem muitos momentos que são assim. Eu acho que pra um filme ser bom, pra um livro ser bom, pra um roteiro ser bom, tem que ter vários desses momentos mão na teta, assim, né? Tipo aquele plot twist, aquele momento, caramba, que da hora. E tem bastante coisa assim no Django, né? Tem várias cenas que acabam sendo impressionantes, né? Impressionantes no sentido amplo da palavra. E isso é nota 5, cara. Então, Pato, você, os terceiros serão os segundos. Eu, nota 4. Preciso explicar, foi um pouco por causa do que eu comentei já lá, falou, que né? Daquelas duas partes que eu achei, não desmerecendo nem nada, eu gosto muito do filme, mas eu acho que o desenvolvimento teve alguns momentos que não desenvolvimento de personagens nem da história, mas mais desenvolvimento mesmo. Qual foi aquela palavra que a gente usou? Ritmo, exatamente. Mais pelo ritmo. Oscilação do ritmo. Agora sou eu, né? Eu tô pensando que agora. É você. Então, eu vou dar. Né? Eu vou dar 4,5, porque eu acho que pro filme ter 3 horas, ele tá sacrificando alguma coisa. Não consigo. Sei lá, mesmo o Senhor dos Anéis, que gosto tanto que tem suas 3 horas e meia, eu acho que era melhor ter feito 4, 5 filmes, talvez, porque... Pelo amor de Deus, 4, 5 filmes? Ou não, ou então é um sacrifício justo, sabe? Mas é sacrifício. É isso que eu quero dizer. Nossa, depois... Tem um filme só sobre a invasão do condado, né? É justo, por que não? Não, mas eu tô brincando. A versão estendida. Nossa, 15 filmes. Não, eu tô brincando, mas o que eu quero dizer assim, você talvez pra contar uma história mais longa e que você vai desenvolver mais coisas, você perde no cansaço mesmo, porque filme
Ainda mais quando você vê no cinema, mas mesmo vendo em casa, se você não der muitos pauses e muitas descansadas, seu cérebro não acompanha 3 horas com a mesma atenção, como ele acompanha 1h40, 2 horas. E aí, pro filme conseguir um 5 em desenvolvimento com 3 horas, um roteiro conseguir tudo isso, ele tem que ser um pouquinho melhor do que o Django, eu acho. Então eu vou dar 4,5. Não é uma nota tão baixa quanto a do Pato, mas não é baixo 4. 4 é cumprir com sucesso que propôs e vale a pena ver com certeza. Então, ué. Não, 4 é bom, mas assim, não é o mesmo 5 do argumento. E se eu pudesse dar uma opinião sobre durante a criação do filme, eu perguntaria, mas não dá pra dar uma enxugada? Se não desse, tudo bem, porque o filme é muito bom. Mas se desse, talvez ainda tivesse espaço pra melhora, uma enxugadinha, assim. E lá, Fernanda, você agora. Eu também dou 4,5 pelo mesmo motivo. Do ritmo mesmo, do finalzinho só. E fico imaginando, né? E ele ainda queria acrescentar muita cena no filme. Tipo, nossa, eu podia ter feito igual o Kill Bill, né? Parte 1 e parte 2. De repente. Mas eu acho que o ritmo do Kill Bill entrar em polêmica agora é pior ainda. Sério? Nossa, eu gosto muito do... Mas eu acho que é mais porque é dividido em capítulos, assim, e não é... É, que eu acho que o começo do segundo filme é muito calmo. Eu gosto mais do segundo filme. Eu gosto do segundo filme bastante, gosto do primeiro um pouco mais. Mas eu também concordo que eu acho que parece que demora pra pegar. Quando eu fui ver, eu vi o primeiro filme em casa e depois eu fui direto pro cinema ver o segundo. E aí o começo do segundo você tava esperando, talvez fosse um pouco de expectativa errada, mas eu tava esperando uma coisa mais no pique do primeiro e é quase 2 filmes diferentes, então você demora você demora pra se adaptar, que vai ser... Depois que começa a briga dela lá com a mulher do tapa-olho, aí fica foda. É que eu assisti o 2 primeiro, né, então... Tá. Só pra deixar claro, a média ficou 4,5. Oh, now you were one lucky nigger. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? Parte 3, personagem. Não, agora é uma beleza. Nesse caso. O que vocês acharam do Django? Já falou bastante, mas agora de uma forma mais sistematizada. O Django Pessoa. Eu sou até suspeito pra falar porque eu sou aquele cara um pouco. Você é o Django. Extremistas nessas questões assim relacionadas à vingança e punição, né? Isso porque você é o cara que ensina artes marciais que deveriam ser todas equilibradas e bonitas. Então, é aquela coisa, é uma coisa que eu não faria, mas eu gosto quando os outros fazem. É justo. Não, você gosta como história, mas você é todo calmo na vida de verdade. Não entendo isso. Meus personagens preferidos assim de super-herói é tipo Justiceiro. São esses caras assim um pouco mais barra pesadas. Não tem muito melhor, tem muito colhões pra chegar e fazer o que todo mundo quer fazer, ou que muita gente lá no íntimo assim faz, esse cara deveria morrer, então tá bom, deixa que eu mato. Eu gosto de gente assim, né? E o Django é muito cara assim, ele sofreu tanto na vida que ele vê que algumas coisas só tem solução na bala mesmo, na porrada, e não tem dó disso, né? A impressão que eu tenho, só pra acrescentar, é que na verdade ele não tá nem se preocupado com solução, ele tá preocupado com vingança mesmo. Ele não é um cara tão, sabe, bandeira de escravo. Tanto que ele não liberta um escravo no filme inteiro. Então, ele não tenta, por exemplo, ele deixa, quando ele foge dos últimos caras lá que estavam levando ele pra pedreira, ele abre a cela dos escravos e meio, tipo, nem fala com eles, assim, sabe, tipo... então, falou. Né, ele não é um zumbi, no sentido do zumbi ou quilombola. Ele é um... Não é um zumbi. Acho que não. Ou talvez seja, a gente não entendeu o filme direito. Ele faz aquele tipo de herói que é bem anti-herói no sentido assim: eu consegui, vocês também conseguem, então dão seu jeito aí, ó. Já liberei a jaula, a grade, sei lá,
prisão. Então vocês dão um jeito aí de fugir, de se juntar e roubar tudo dos fazendeiros e fazer uma fazenda de negro. Sei lá, vocês dão seu jeito, eu dei o meu. Agora tô de idade. Ele é o cara que dá a vara, não dá o peixe. É, não no sentido bem, né? Humor negro no sentido. Sem trocadilhos. Ele é um negro sem humor, ele não tem. Realmente ele não é muito. Serão, o filme todo. Eu gosto do personagem Django, mas eu não sei se vocês concordam, mas é complicado o filme assim quando principalmente esses filmes mais super-herói ou de filmes mais pops assim, né, mas que não é tão realista, não é tão calcado na realidade, que é quando tem personagens coadjuvantes que são mais peculiares, mais... É exatamente isso que eu ia falar. Que eu me identifico mais com os outros personagens do que com o Django mesmo, sabe? E acaba roubando a cena dele, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. O Django, talvez, tenha uma boa explicação que ele é escravo, então ele não vai ser o cara mais peculiar e diferente de todo mundo, porque ele viveu uma vida muito simples. É que ele é meio parrudão, assim, sério, sabe? Aí a parte mais leve fica pelo Dr. King Schultz lá. Por exemplo, se fosse vampiro, o Schultz e o Leonardo DiCaprio e o Samuel Jackson ganham muito mais pontos de experiência. Porque ele não tem muita oportunidade de se expressar, sabe? E quando eles vão lá pro Calvin, lá pro Leonardo DiCaprio, assim, a cena é todinho do Leonardo DiCaprio, sabe? Sim. Eu acho que até o Django tem uns momentos bons no início, sabe? Quando ele tá aprendendo. Porque o Schultz tá lá roubando a cena e tal, né? Mas o Django é meio... Quando ele fala, sei lá, eu acho... É muito bom. Ele tá aprendendo e ele tá meio tipo... De repente ele fala uma sacada boa, sabe? Tipo, algo assim. E aí você fica meio... Você tá junto com ele. Aí depois ele acaba virando o caçador de recompensa. Então ele assume aquela postura de tipo, eu sou bonzão. E aí ele fica mais quieto. E aí ele fica um pouco mais apagado depois na segunda parte do filme, né? E você até todo mundo morrer. Aí quando todo mundo morre, ele volta. Quando todo mundo morre, aí ele, tipo, agora eu sou o líder do negócio, sabe? Tipo, do filme, sabe? Se for ver, ele é o único personagem que tem uma evolução na história, né? Que também é o que dá nome ao filme. Mas mesmo ele tendo essa evolução assim, eu ainda... Essa segunda parte mesmo, ele fica meio apagado. Até ele ir lá e revelar quem ele é mesmo. Acho que é porque aquela cena do jantar, ele fica muito tempo calado, né? E é uma sequência muito grande. Eu acho que é difícil também fazer, né? Porque pensando naquela época, se ele ficasse falando muito, os caras iam considerar ele um pouco... Cala a boca, é isso, né? Mas eu não acho que nem é um erro. Acho que é só um problema. Eu ia falar que não acho um problema. Porque eu acho que o Django é esse personagem mais... Ele é mais quieto, assim, ele fala muito sem falar, sabe? Os olhares dele são muito mais do que... Eu nem acho que o problema é ele ser tão quieto e tal. É que os outros roubam a cena, eu acho que é isso que eu mais queria dizer. Mas eu acho que é justamente porque os outros falam muito, né? Exatamente. Eu acho que é até uma característica do Tarantino isso, que a gente vai falar do diálogo depois, né? Mas é que isso acaba influenciando no personagem mesmo. Claro. Porque tá todo mundo falando e tem aquela coisa que vai chamando essa atenção, então você meio que não foca muito no ficar quieto, sabe? Então o Schultz eu acho divertido porque, assim, por mais que eu acho o ator sensacional, né, o ator o Christopher Waltz, mas eu acho engraçado que eu quero ver ele fazer o papel de pessoa normal agora. Porque eu fico com a impressão de que ele faz esse personagem cínico muito bem. Ele ganhou o Oscar, assim, muito merecido, sabe? E é sensacional. Ele tanto no Django quanto no Bastardos Inglórios é coisa única, assim, você não vê toda hora, né? Mas você não tem impressão, assim, eu adoro, porque é muito bom mesmo, mas você não tem essa impressão de que o Schultz é uma versão boa
Então, do Joe total. Hunter, sabe? Não, é quase eles o são a mesmo mesma personagem, pessoa, né? só que eles foram um é bom, o outro é mal, sabe? Exatamente. Só que assim, tem umas mudanças, obviamente, mas o estilo de atuação é parecido. É. Mas o personagem não, né? Entrando um pouco mais no roteiro. Os dois personagens gostam de falar muito, de, tipo, ficar explicando, usando palavras difíceis e depois, tipo... E ele tem controle da situação sempre. E ser cínico, sabe? Eu não sei. Eu quero ver ele fazer o papel de alguém sofrendo, sabe? Fazer o papel de alguém que tá puto, alguém que tá bravo, de verdade, sabe? Não só um pouquinho. Mas é muito legal ficar vendo o cara falando. Não, é sensacional, eu quero ver mais 1 milhão dele assim, mas eu queria ver pra comparar. E eu acho ele sensacional, assim, ele rouba a cena muitas vezes, até a crítica de algumas pessoas de um filme ser sobre escravidão e o branco roubar a cena. Mas eu acho que ele cumpre muito bem o papel do mestre, assim, até bem demais, tanto que rouba a cena. Ele é o caçador de recompensa, mas ele não tem aquele perfil do atirador, do pistoleiro, sabe? Uhum. Ele é muito mais intelectual do que um pistoleiro, ele só atira bem. Ele é um mentor, né? Exatamente, é um mestre, um mentor, ele funciona... E eu acho que ele funciona muito bem isso, porque como o Django ele não consegue se expressar muito bem, até por ele ser um escravo e não ter tido educação, meio que o Schultz ele acaba falando expondo muito bem com palavras o que tá acontecendo, sabe? Ele entende muito bem o que tá acontecendo em volta. E é muito legal entender as coisas por um personagem tão interessante, né? Eu não tenho tanta coisa pra falar do Schultz, porque na verdade é assim. Não tem nada pra falar. Vai lá, Pato. Na verdade, basicamente, o que era pra ser falado dele, eu acabei meio que falando junto com... Quando eu tava falando do Django mesmo, né? Que enquanto eles estão juntos, ele rouba muito a cena, assim, do Django, assim, sabe? Porque... E que é como o Frejá falou mesmo, que ele é muito mestre, assim, mestre maior do que deveria ser, assim, sabe? A ponto de mesmo roubar a cena e tudo, mas eu acho que ele não chega a roubar a cena assim como faz lá no jantar, tudo, mas você acaba dando um destaque. Ele se torna meio que um alívio cômico, assim, né? Pela forma meio seriona que é o Django, mesmo porque não tem como ser escravo e de repente você é todo engraçadão, sabe? É difícil você pegar. Não teria. E é claro que ia ser legal se você tivesse um herói meio. Sei lá, qual herói que faz piada lá? O Homem de Ferro, que ele é Flash. todo engraçadão, assim. O Flash, o Homem-Aranha, tem aquela coisa irônica. Mas se o cara é sofrido assim, meio Django, meio. Depende, o Homem-Aranha lá do primeiro Homem-Aranha do cinema, não. Ele chorava mais do que. É verdade. É que eu penso no Homem-Aranha mais dos quadrinhos. Sim, justo. É que eu não leio quadrinhos. Mas isso acaba influenciando um pouco, né? De ter o herói sério, assim, sofrido e ter o contraponto, assim, de um alívio cômico do lado, né? Não são os dois engraçados, assim. Então acaba... mas de qualquer forma eu acho que é interessante esse balanço, assim. Mas acaba deixando o doutor um pouco mais em evidência em alguns momentos, assim. Ele é tão divertido, né? Porque o Schultz, ele é uma pessoa que... O personagem dele parece que tá também... Ele é destacado daquele mundo todo, né? Ele então ele é meio... intelectual, engraçado, sei lá, tipo... E aí ele tá lá, tipo... E ele matador. não tem nada a ver E matador. E ele, tipo, não tem nada a ver com o senhor de escravos, também não tem nada a ver com os escravos, não tem nada a ver com qualquer intelectual que fosse americano também, sabe? Ele é muito, tipo... Outsider. Então, e aí, sei lá, parece que ele realmente tá numa aventura, assim, sabe? Tipo, só vim da Alemanha pra ganhar dinheiro aqui, sabe? Então vou dar uma chance pro Miyagi agora se redimir. E o Leonardo DiCaprio, Miyagi, você gostou do Candy lá? Cara, na verdade, toda vez eu gosto das atuações do Leonardo DiCaprio em todos os filmes. Inclusive, é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo. É um dia assistir todos os filmes do Leonardo DiCaprio. É muito bom, inclusive a praia.
Eu não entendi a piada, mas deve ser muito engraçada, porque... É que é um filme dele que é meio X, são umas pessoas nadando na praia. É o filme A história que do filme. depois do Titanic, né? Que acabou, sei lá, pintou meio mal a imagem dele. Eu acho que o Oscar só não dá o prêmio pra ele por causa da praia. Pô, o Oscar já deu prêmio pra tanta gente. Mas Mihawk, você tava falando sobre o Radical? Bom, o ator em si, o ator no momento, a atuação, assim, né? Ele no Gerúndio, ele é. Eu achei muito foda, sabe? Todos os momentos assim que. Agora esqueci o nome dele, Kenji, como é que é? Calvin Candy. Exatamente. Ele aparecia, putz, eu achava muito foda, o jeito que ele fala, assim e tal, o jeito meio. Aqueles dentes amarelos dele. E aquele sotaque, assim, que você percebe mesmo, você não precisa... Aquela sobrancelha, né, que ele fica meio tipo, sabe, com a sobrancelha meio levantada. Toda hora parece. Você não precisa ser estadunidense pra reconhecer os sotaques diferentes, assim, que o pessoal usa no filme, né? Ah, sim. Ele mostra isso de uma forma super legal, só vai engrandecendo, assim, o personagem. Até porque tem um negro escravo, um alemão e um sulista, né? Sotaque é o que não falta. Mas ele como ator, assim, eu achei muito foda. Agora o personagem em si, eu ainda achei... Cara, sei lá, eu achei bom. Eu não consigo reconhecer exatamente o que tá faltando. Mas tem alguma coisa assim que não deixa o personagem ser perfeito. Não sei, se tiver que colocar se fosse pra dar nota só pra ele, o que eu daria tipo um 4,5 assim, só por causa dele. Mas... não, eu entendo isso que quer dizer. Eu não concordo que seja ponto de tirar nota, mas é que a impressão que passa do filme é que realmente o filme é longo e o Leonardo DiCaprio ele não participa de tantos tempos assim do filme, né? Porque ele não tá na primeira parte e na segunda parte ele é o primeiro que morre, né? Então... Eu acho ruim essa participação pequena dele, sabe? Mas ao mesmo tempo é justificado na história. Sim, né? sim. Mas eu acho tão incrível que ele tenha feito uma participação relativamente pequena com relação ao tempo de tela. E mesmo assim é ele que tem um monte de meme com o personagem, sabe? O personagem dele é forte. Tipo, marcou bastante, né? Aquela cena dele. Primeiro que ele tá sendo enganado o tempo todo, então ele fica meio com a coisa meio bobão e tal. Aí quando ele percebe a mudança do personagem, você já viu com a atuação, né? Mas aquele discurso que ele faz e tal é muito foda. Você que tá torcendo pros outros, né? Você fica muito putz. Que merda, né, agora? E o cara fica te torturando, né? Com aquela historinha do crânio e que quebra. E pô, ele guardou o crânio do escravo que cuidou do pai e do avô dele. E aí, só pra fazer um ponto, ele quebrou o crânio dele. Então toda essa intimidação dele eu achei bem legal. Eu gostei dessa mudança, apesar de ser pouco tempo dele no segundo jeito, de mostrar como que o cara era escroto e apesar de você sempre achar que, assim, você sabe que ele tá sendo enganado e que ele tá comprando a história, mas você fica com aquele medo. Ele passa essa sensação de que ele é um cara perigoso, sabe? Mas eu acho que no caso dele específico é mais atuação e menos roteiro. Eu acho que o personagem dele é mais normal, assim. Sim. E aí a atuação deixa tão marcante. Claro que não é mal feito de jeito nenhum o personagem, mas eu acho que mais até do que o Schultz. Apesar da atuação do Schultz ser melhor, mesmo de ter merecido o Oscar, eu acho que é melhor porque ele teve um papel melhor. E tem o Samuel Jackson, que faz o personagem difícil de fazer, né? Imagina se chegar pra um cara que nem o Samuel Jackson, que é bem envolvido com essas coisas de discussão, de racismo e tudo mais. Então você vai fazer um personagem que é um escravo escroto que fica defendendo os brancos. Racista. É um escravo racista. É um personagem e é engraçado, é bobo, sabe? Não é uma coisa séria. Era um personagem menos sério, talvez, junto com alguns, talvez, mas é um personagem, sabe, bem caricato, com um assunto muito sério, né? É difícil de fazer, difícil de aceitar também, né? Porque você pode se acabar. Se você não atuar muito bem, se o roteiro não estiver muito bem feito, se o filme não for muito bem filmado, você pode sair com uma imagem muito ruim, né? Uhum. E ele fez. E aí, voltando a falar da atuação, apesar de falar que seu roteiro, a atuação do Samuel Jackson parece que é outra pessoa, né? O cara faz todo filme tem o Samuel Jackson em algum lugar.
Ele bateu recorde de cara que fez mais filme em Hollywood e tal. E, assim, mais fez filme em Hollywood? eu já vi alguma estatística assim que ele é inacreditável. Que mais fez filme com o mesmo diretor? Não, com... Até porque o... Em Hollywood, o cara que faz mais filme. Eu lembro de ter visto um ranking, ele era, sabe? Tipo Guinness. Não sei se era Guinness, não sei se era tão oficial assim. Mas era absurdo. Para pra pensar tanto de filme que esse cara fez. Não. E tem todos. Justo, mas... Poxa, mesmo assim... Não, pode ser que não, sei lá, posso estar lembrando errado, mas ele é um dos mais apareceu com certeza. Não, inventando eu não tô, com certeza eu não tô. Mas se eu achar o link eu coloco no show notes. Se você não viu o link no show notes é porque é uma informação pra desconfiar. Mas se tiver o link aí você julga pelo link. Ok. Faz tempo que eu vi essa notícia. Mas e ele faz muito bem. Ele tá, eu não sei quantos anos o Samuel Jackson tem, mas ele tá fazendo um velhinho ótimo, né? Eu lembro que você falou pra mim quando a gente viu no cinema, né? Que você falou, nossa, mas será que ele tá tão velho assim, sabe? Alguém ficou preocupado. Nossa, será que ele tá andando desse jeito? É muito bom alguém ficar preocupado. Ai, meu Deus. Você fica preocupado. Em vez de você prestar atenção no filme, você fica preocupado com o ator. Um detalhe interessante aí de questão de atuação e tal, você falou do personagem foda, né? Que é o Stephen, né? Mas eu tava lendo, sei lá onde eu li. Se marcar foi até no Wikipedia. A Fê depois você tem que achar todos esses links, né? Ali em algum lugar, se achar é bom. Ali em algum lugar. Aí quando você vai ver, tem um link, Wikipedia. O link no show notes inteiro. Exatamente. Vou pôr o link do Google, procure você mesmo. Está no Google. Não, desculpa. O Leonardo DiCaprio, ele ficou tão transtornado pra fazer algumas cenas que tem horas que fala enquanto ele está gravando, então ele para, ele fala, não consigo fazer. Aí ele pensa um pouquinho assim, então, e volta, tem que ficar refazendo as cenas porque ele não conseguia falar, não conseguia atuar em todas as falas do modo racista como o cara, um personagem dele né? Rola. O ator tem que ser um pouco cínico, né? Pra ser ator em alguns momentos. Frio, né? Digamos assim, tem que ser. Não é nem só frio, porque se você é frio, você acaba não entrando no personagem, sabe? Você só é frio. Isso é verdade. Pra entrar no personagem tem que rolar um pouco de cinismo, assim, de... eu tô fazendo filme, não importa o que eu tô falando, sabe? E é difícil. E o Samuel Jackson, que é o negão, totalmente deveria aí ser muito foda agir do jeito que o personagem dele deve ter tirado de letra, né? É engraçado isso. Não, isso aí, eu não preciso procurar o link, eu vi no IMDB isso aí, tá no Trivia, sabe? E aí parece que o Samuel Jackson realmente chegou pra ele também e falou meio tipo, o que você tá falando? A gente ouve isso aí todo dia, sabe? Tipo, meio assim, sabe? Não é verdade. Você tava falando aí das suas falas que estão reclamando da sua fala, sabe? Tipo... É que o Samuel Jackson, pelo pouco que eu vi na época do filme, rolou bastante discussão, ele tem uma visão do racismo forte e tal, ele é bem contra, mas ele é menos esse politicamente correto, né? Ele separa bem as coisas, assim, você na sua vida normal é uma coisa que você tem que levar a sério, mas no filme é um filme, né? Não tem muito... É um assunto que você tem que tratar. E ele faz muito bem. Tem umas horas que você fica com raiva dele, tipo, o que você tá fazendo, sabe? Você fica lambendo o saco desses caras escrotos aí, você passou a vida inteira servindo o cara e você acha que você é quem, sabe? E ele é todo... porque eu sei o que estou fazendo e estão me dando bem. Como assim? Esse negro vai ficar num quarto só pra ele? Você é negro também? Estão certos, do jeito que estão, não tem que mudar. E tipo, ele é muito... Ele faz muito bem isso. Ele talvez seja o maior racista do filme, né? Com certeza. Eu acho que... Não, tem uma hora que o Django tá falando com o Schultz, né? Quando o Schultz tá falando pra ele, pro Django se passar por um especialista na luta, né? No mandingo, né? E aí o Django comenta assim, não, você não tem ideia. O mandingo é um negócio muito baixo mesmo, sabe? Muito baixo. Mais baixo do que o negro que vive na casa, que é o Samuel Jackson. Sabe? Então, tirando o papel que o Django tava representando, o Samuel Jackson é o mais baixo que o cara pode chegar, porque o cara tá, né? O cara puxando o saco convive com o branco e... E os coadjuvantes no geral aí ficam bem apagados, coitados, né? Eu tenho uma dó da Brunhilde, né? Porque ela parece muito pouco, ela faz muito pouco e ela é só a mesma princesa.
esperando, né? Mas a personagem escrita não acontece muita coisa, né? Ela é a personagem esperando salvação, a princesinha, né? Tipo... Aí ele foi no clichê mesmo. Tanto, se esse filme talvez não seja racista, ele com certeza não passa no teste do feminismo lá que tem no Wikipedia. A Fê vai pôr o link aí pra vocês verem. Que não tem nunca, nenhum momento, duas mulheres conversando entre si sobre assunto que pra explicar, é o Bechdel teste. Tipo, é o... Como, assim, entre aspas, é um teste sobre os filmes serem machistas ou não. Mas assim, não é um teste de verdade, né? Mas aí, a ideia é que o filme tem que ter pelo menos duas mulheres e elas têm que conversar que seja um assunto que não seja sobre homem. Que as duas têm que ter alguma relação normal. Alguma conversa sobre qualquer coisa que não seja homem. Tipo, é o teste pra passar no crivo. Esse filme não passa nem perto, porque tem duas mulheres. Tem duas mulheres e elas nem olham uma pra outra direito no filme inteiro. A irmã do Leonardo DiCaprio, né? Nossa, eu nem lembrava dela. Exatamente. Expressiva que ela é. Sim. Ah, mas mesmo a Brumalina. Como é que é? Brumalina. Bruhilda. Ela também é pouco expressiva, né? É, mais atuação e menos. Não tem pouca coisa escrita pra ela. Porém, de certa forma, ao mesmo tempo, né? O personagem. Calma aí, velho. Porém, de certa forma, ao mesmo tempo, é legal. Você pode falar, mas fica com medo da gente. Porém, de certa forma, ao mesmo tempo. O personagem dela acaba tendo bastante destaque porque ela é como se fosse o objetivo final, né? Ela é o troféu da parada. Então, acaba ficando em evidência várias vezes. Apesar de a gente não observar ela no filme, ela tá sempre lá. Ela é importante pra história, mas ela não é uma pessoa importante. Pato, qual é a sua nota? Ai, eu sou o primeiro agora? Os terceiros serão os primeiros. Ah, é que eu gosto muito dos personagens, mesmo tendo... Eu dou 5. Justo. 5. Eu vou dar 5 também, porque o filme que tem o personagem do Schultz e não tem nenhum personagem ruim não pode ter uma nota pior do que assim. Então, eles são personagens caricatos, assim, a maioria deles, mas são muito bem feitos, assim, então... É o caricato bem feito. É o caricato cumprindo a função de caricato. É porque é estranho falar caricato, né? Porque aí a gente pensa naqueles meio... sabe? Qualquer coisa, né? Sei lá, mas é que é o caricato do Tarantino, né? Então... eles são rasos, mas isso é bom pro filme, né? Exatamente. Pelo estilo do filme. Exatamente. Eles cumprem o que eles propõem. E muito bem, mais do que precisava. Muito bem, sim. Fernando. 4,5. 4,5. Eu não dei um 5 até agora, hein? Que incrível. Olha só, Fernando é uma pessoa exigente. Por que você vai justificar? Não, eu acho que é porque... Sei lá, talvez... Eu gosto muito, mas eu acho que... Adiantando minha nota, eu vou dar um 5 pro diálogo. Tipo, eu acho que muitas dos personagens são melhores por causa dos diálogos que eles têm do que por eles mesmos. Justo. Entendeu? É só porque, eu não sei, eu tenho a impressão que eles estão bons, mas que eles podiam ser melhores, eu acho. Não sei. Isso tudo bem, não precisa exigente. Não, mas é normal. E Mihawk... Mihawk? Eu tive essa impressão assim, que é bom, mas poderia ser melhor sobre o Calvin, né? Como eu tinha dito, se fosse só ele, eu daria um 4,5. Mas, analisando o conjunto da obra, aí eu acho que iria para um 4,9, 5, assim. Eu acho que são os personagens que você lembra o nome. Só para deixar claro, é 4,95, é isso? Não. 4,95 pra mim é 4,95. Você tem que escolher um dos dois. Pode ser. Só pra te atrapalhar na hora de fazer a conta. A calculadora não liga, não. Tá ficando tranquilo. Porque realmente os outros personagens, de certa forma, até que compensam. Assim, o Stephen, o Schultz e o Django, que são personagens que a gente não importa, assim, eles são bastante bons, cara. São fenomenais. Verdade. Antes de você fazer a média, eu vou aumentar pra 4,75. Droga, era só apertar Enter.
4,75? É 4,925 que é 4,9. Todas essas mudanças que vocês fizeram deu 4,9 do mesmo jeito. A média. Where they? That's Big John. That's Little Raj. Where's Ellis? He's the one hightailing it across that field right now. Sure that's him? Yeah. Positive? I don't know. You don't know if you're positive? I don't know what positive means. It means you're sure. Yes. Yes, what? Yes, I'm sure that's Ellis Brittle. I'm positive he did. Parte 4, diálogo. A Fernanda que falou que o bom era o diálogo, então se justifica. Aproveita pra justificar agora. Não, então, diálogo eu acho que é a melhor coisa do Tarantino em tudo. Não é verdade. Tudo que ele já fez. E assim, nesse filme é muito, muito bom, né? E, cara, é sensacional, assim, sabe? Tipo... A Fernanda tá suspirando muito hoje. Vou ser um pouco polêmico agora. Eu acho os diálogos do filme muito bom. Adiantando minha nota, eu vou dar 5 também. Não chega a ser menos que 5. Mas eu acho que tanto esse filme quanto o Bastardos Inglórios, ele tá dando menos ênfase, sabe? Ele tá dando menos ênfase pro diálogo, você acha? Eu acho que quando você pega um Pulp Fiction, você pega uma Prova de Morte, os diálogos, eles roubam muito mais a cena do que nesses dois filmes. É que você tá pensando no diálogo esquema cotidiano e tudo mais. Mas eu não sei só isso. Não, porque eu quero dizer, assim, sei lá, quando eu tava lendo o roteiro e lendo não só os diálogos tão bons, assim, que fica na cabeça, talvez, mas lendo só, sei lá, os chutes falando qualquer coisa, sabe? Explicando o que ele vai fazer ou qualquer coisa. Sempre tudo tão bem construído, tão bonito, sabe? Não, eu acho que a qualidade não mudou. Eu só tô discutindo a importância no roteiro. Eu acho que quando você pega o Pulp Fiction, por exemplo, o diálogo destaca muito mais do que no Django. O Django parece que ele tá, ele tá muito mais focado em te contar a história daquele personagem. E o diálogo ele escreve bem porque ele sabe escrever bem, então não vai piorar de propósito. Mas não é tão focado no diálogo quanto os filmes normais dele. Os filmes mais clássicos do Tarantino. Se for pegar o número de diálogos sensacionais que tem em Pulp Fiction, é maior, bem maior do que nesse filme. Esse filme é maior do que Pulp Fiction em tempo, sabe? Não sei se eu concordo. Não sei se eu acho que o Pulp Fiction tem tantos mais geniais. Não, então não é só a quantidade, a importância deles no desenvolvimento. Não, sabe? a importância tudo bem, você falou quantidade. Não, também, acho que os dois. Então, quantidade não concordo. Vou tentar dar um exemplo aqui. Quando eles conversam da lenda da Brunhilde, é um puta diálogo foda. Eu acho o diálogo muito bom. Mas ele é menos Tarantino do que poderia ser, sabe? Não sei se o Pato concorda, não entendi se ele concorda. Não, eu concordei um pouco porque é o que eles conversam na... Foi que você dormiu. Exatamente. É então, mais tradicional do que a gente tá acostumado, eu acho. Então, acho que é por isso que talvez seja uma das cenas que me incomodou um pouco. Talvez exatamente isso, porque não seja tão Tarantino como... É claro que é piada que ele faz, que... não, tem uma montanha. O filme é uma história alemã, tem que ter uma montanha. É muito bom, não, é muito Tarantino. Mas eu gostei muito, isso não deixa, mas ele é... Mas se fosse Pulp Fiction ficar 2 horas no esquema da montanha, eu ia esquecer da lenda. Tudo bem, isso não é um defeito, não ter feito isso, porque são filmes diferentes, estilos diferentes. Mas eu tô só tentando apontar pra ele montou parte da fama dele pelos diálogos muito específicos e agora ele tá focando em outras coisas. Eu acho que eu não concordo, só porque eu acho. Talvez tenha um pouquê. Uma questão de ter lido o roteiro ontem, assim, tá? A gente tá, apreciando muito. Mas é que eu acho que
sei lá, teve vários que eu ficava encantada, assim, olhando, eles falando. Sei lá. Porque é muito inteligente, ainda é muito um diálogo muito inteligente e rápido. Não, sabe? com certeza. Eu acho muito bom, eu só acho diferente. Não, eu entendi. Diferente é. E Miau, o que você acha dos diálogos do filme? Pra falar a verdade, eu sou um cara que não consegue lembrar tanto das coisas com facilidade. Eu sou ruim pra lembrar até as cenas, então imagina os diálogos. Mas que nem quando vocês demonstraram, por exemplo, um estilo de diálogo bem tarantinesco, né? Que é essa ideia de ser curto, né? E ter bastante... Curto não sei não, mas ser dinâmico. É rápido, dinâmico. Mas ser bastante sagaz. Sagaz eu acho que é a palavra. Isso eu acho muito foda. Isso não é só do Django. Eu lembro que... Eu não lembro os diálogos, mas eu lembro que eu gostava dos diálogos. Gostava do filme inteiro quando eu assistia. Então, se eu pudesse dar uma nota assim pra não ser muito fãzão, eu acho que eu vou dar um 4,5, porque... já pulou a minha vez, mas tudo bem, não tem problema não. Não, eu já falei minha nota, você já falou sua nota, o Raul falou a nota dele. Minha nota deixa claro é 5, a do Miau 4,5. Agora tá todo mundo comentando e dando nota aí. Agora a gente foi mais dinâmico. A gente foi mais tarantinesco agora. Fora da ordem, tipo... exatamente assim. Então calma, só pra entender. É 5 meu, 5 da Fê, 4,5 do Mihawk. Você quer falar mais alguma coisa, Pato? Pode falar, pode ficar à vontade. Não, acho que sobre os diálogos não tem muito o que falar. Eu gosto muito, eu sempre gostei do... Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, no Tarantino, desde quando eu comecei a assistir, entender que era ele, que era um estilo e tal, eram os diálogos mesmo. Acho que o primeiro filme que eu assisti dele foi o Pulp Fiction, que eu gostei muito, mas na época eu não tinha a menor noção das coisas e nem sabia quem ele era e tal. Não tinha a menor noção da vida. Sabe quando você assiste, assim... Eu também achei ele criança. Eu assisti e falei, puxa, que filme legal. Não, achei super legal o filme. Eu adorei o filme, mas eu não tava na época certa de ver. Eu adorei, mas não tava na época certa de ver. Não, eu não tava preparada mesmo. O primeiro filme que assisti dele foi Kill Bill, o volume 1, né? E eu não gostei do filme. O sangue não é assim, sabe? Que exagero, sabe? Você não eu era entendeu, criança. né? Você não entrou no pique do filme. Eu não entendi qual era, sabe? E então eu não gostei. Aí depois eu vi outros filmes, e aí quando eu vi o Kill Bill 2, eu falei, nossa, mas esse filme é legal, né? E aí eu vi o 1 e falei, caramba, mas o 1 é muito legal. Tipo, por que eu... Aí, não entendi, sabe? Era muito nova. Justo. Mas e aí, Pato, então qual a nota? Então, vou dar 5, viu? 5. Porque eu gosto muito e mesmo... Acho que a melhor fala do filme, melhor diálogo foi o do Calvin Klein lá. Como é que é? Calvin Klein. O cara já mudou de nome umas 15 vezes de uma mão de pato. É porque tem aquele negócio, né? Tem interpretação junto. Então não tem como. Uma coisa é tá falando... Ter o diálogo e outra coisa é você reproduzir o diálogo. Vou polemizar agora. Eu acho que o diálogo forte do filme, não sei se quem concorda comigo, é o diálogo dele com o policialzão, depois que ele se explicando por que ele matou o xerife, o Schultz. Que ele tem... O Marshall, né? No comecinho do filme. Que ele fica... todo se explicando e dando nó na cabeça de todo mundo. Aquele diálogo é sensacional. Esse é bem legal. É que é muito marcante o do... com certeza. Eu só quis polemizar. Então, mas sim. Não, mas geralmente os filmes do Tarantino começam com alguma cena que tem um diálogo bem... É sensacional. Eu lembro que quando a gente foi assistir o filme, né? Eu tava naquele pique já de... Então, sempre tem um diálogo no filme do Tarantino que não tô falando sobre nada a ver com o filme, sobre alguma coisa meio cotidiana, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, né? Nesse filme não vai ter nada, né? Porque é um filme de época, né? O que os caras vão falar que vai ser tão legal e interessante? E eu lembro de ter ficado muito feliz na cena que os caras estão com as capas de Ku Klux, né? É verdade. E aí, sei lá, virou uma situação meio comum, né? Porque os caras estão reclamando. Eu não consigo enxergar nada. Quem fez essa porcaria? Foi minha mulher, o que você tá falando? Não, então, calma. A gente não tá falando que ela fez um trabalho ruim, mas pode ter sido melhor. Eu trabalhei 50 casas, tem só 11 críticas. Esse diálogo também é verdade, é difícil escrever, verdade.
Esse, pra mim, é o melhor, apesar de estar fora do contexto total, né? Mas assim, ele é... Esse é tarantinesco, esse quebra um Você ri pouco. muito, né? Na hora. Esse é total. Mas é isso, a verdade agora pode ver mal I count 6 shots, nigga. I count 2 guns, nigga. E vamos então dar a nota agora pro filme. Eu acho que já sei a nota de todo mundo, mas eu vou Será que você sabe? perguntar. Eu vou fazer a ordem inversa do começo da minha ordem alfabética. Eu vou começar já. Ai, tô confuso com essas ordens. Eu sou uma pessoa de exatas, eu gosto de ficar evitando regra. Eu acho o filme muito bom. Eu não sei se é o melhor filme do Tarantino, acho que não. Eu acho que é um filme de nível Tarantino, não deixa a desejar pra nenhum deles. Mas eu gosto. Esses filmes com mais históricos, eu ainda acho que o Benjamin Brothers, ó. O Bastardos Inglórios é melhor, porque eu tenho mais coisa pra explorar, assim, é um pouco mais solto, parece. É mais Tarantino do que esse, acho que isso pra mim desempata. E o Pulp Fiction, pelo fato de ser o primeiro que eu vi, e de ser um filme que foi importante pra definir o estilo e tal. Mas ele não deixa nada a desejar. Eu vi no cinema, a trilha sonora sensacional, a fotografia do filme sensacional, a atuação sensacional. E não tem como dar, apesar de eu ter tido 5 e nada da média, eu só dei 4,5 no desenvolvimento, mas é porque é de criticazinha boba de você querer que seja tudo perfeito, mas o filme é 5. Eu fiz 5 fácil ainda. O que vocês acham? Agora o próximo, assim, pra te manter uma ordem, é o Paulo. De novo eu fui primeiro no outro. É porque a ordem inversa da ordem alfabética. Ah, tá bom. Você tem que aceitar. Eu tava até falando assim, nossa, deixa eu ver o que eles vão falar pra ver se eu... Pra ver o que eu falo. Pra ver o que eu falo. Ah, porque a gente falou meio que tudo do filme, assim, sabe? Falando assim. E eu acho que... Então, eu não daria 5 só pelo tempo que ele durou, que eu não gosto mesmo de filme longo, apesar de gostar de... A maioria dos filmes que eu mais gosto são longos. Sabe o que eu lembrei? Eu e o Pato, a gente teve um professor uma vez, né? É verdade, verdade. E ele falava que não tem necessidade de fazer um filme com mais de 1h30. 1h30 é o tempo ideal. Eu acho 1h30 e ele reclamava. Eu acho pouco. Acho que 2 horas é o ideal. Ele tinha essa teoria de que quando dava 1h30, era o momento que você se mexe na cadeira, sabe? Do cinema. Que você dá uma olhada pro lado, pro relógio. Mas se o filme for acabar em 2 horas, tá tão no clímax que você não se mexe. Não, assim. Tô brincando. Não, eu já vi exceções a essa regra, mas como regra geral, eu já vi bastante tempo, sabe? Caramba, quanto tempo falta? Dá um olho, 1h30. Sabe? Então, várias vezes aconteceu já. Então, mas aí você não tá vendo o filme de 2 horas. É brincadeira. Não, assim, esse nosso professor é um tanto. Não, senhor. Pode ser. Ele é um pouco carrancudo, um pouco amargurado. O melhor professor que eu já tive, mas enfim. Mas eu não concordo inteiramente com o professor, mas eu acho que talvez, assim, 3 horas... Não, 2 horas e 40 minutos. Eu lembro que o Titanic, na época que eu assisti, eu não assisti no cinema, na época era VHS ainda e se alugava 2 fitas, então. E aí acabou o primeiro VHS e todo mundo falou, vamos dar uma volta aqui, vamos, sei lá, minha mãe foi... Sabe, todo mundo foi fazer alguma coisinha pra depois colocar a segunda fita, sabe? Porque tava meio... Foi um filme inteiro, sabe? Era como se fosse 2 filmes, né? No Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei no cinema, toda hora que ia dar um novo final pro filme, você ouvia uns... não, tem mais no cinema, sabe? O filme tava ótimo, assim, o filme até tava reagindo bem ao filme, mas nessa hora
Não tinha como, tinha muita gente já... Não, então, mas mesmo o Senhor dos Anéis, que eu gosto muito, eu acho ruim ele ser tão longo assim, sabe? Eu não me sinto bem. Em casa ele não foi exibido com pausa no cinema? Eu lembro de ter visto um filme com pausa no cinema. Eu vi o Oli com pausa, não sei porquê, porque o filme é curto. Assim, não seja curto. O Oli é um exagero. Mas eles tinham uma pausa e parou por 5 minutos, depois voltou e não entendi nada. Não era problema técnico, será? Não, quando comprou o ingresso tava escrito filme com intervalo. Caramba. Então. Que a única coisa que me incomodou é um pouco isso, sabe? Porque eu acho que... Fala assim, não, eu acho que é muita coisa às vezes do diretor, sabe? Fala assim, não pode deixar, tem que pôr isso, tem que pôr todas as cenas, tal, não sei o que, sabe? Porque, né, a gente passou pela faculdade e a gente sabe meio como que é isso. Você acha que você conseguiria largar a mão de alguma coisa? Claro que não, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. O filme ia ficar talvez até maior. Fala, nossa, vamos acrescentar uma cena aqui. Faltou o Blue Hill. Vamos construir um personagem melhor. Então, exatamente isso. Mas o filme é ótimo e é muito bom mesmo. Tem que ver, eu vou dar 5. Justo. Só eu reclamei de uma coisa, mas eu acho que isso não faz o filme. Não faz o filme. Né? Não significa que o filme não seja excelente, porque ele é. Exatamente. Agora é o Mihawk. Bom. Ele acordou agora depois. Eu achei que foi mais longo, foi as falas dele. O filme. A gente tá reclamando que o filme tem 3 horas, a gente tem um episódio de podcast de 3 horas. Exato. Eu, pra falar a verdade, não tenho muito problema assim com filmes muito longos, né? Só que o podcast é muito longo. Exatamente. O que acontece? Eu não tenho problema assim com filmes longos. Lógico que você naturalmente se sente um pouco desconfortável, você fica se mexendo, ainda mais eu que não consigo ficar numa posição só durante muito tempo, porque eu sou, sei lá, sou chato pra caramba. Mas assim, então esse nunca seria um problema pra eu chegar e falar, eu vou dar nota 4,5 pra esse filme. Putz, cara, esse é o menor de qualquer problema desse filme. Exatamente. Os momentos assim que vocês até comentaram que seriam uma falha, né? Que aquelas mudanças que parece que o filme termina e na hora não termina e tal. Isso também eu não vejo muito problema também não. Eu consegui, digamos assim, lidar muito bem com isso. Tanto que você foi o único que deu 5 pro desenvolvimento, né? Exatamente. Então até por conta disso, não tem como eu dar uma nota diferente de 5. Esse filme é muito bom mesmo. Lógico que não é o melhor filme do mundo, mas como essa nota 5 não é uma média das outras notas, essa nota final, né? Não é uma média. É uma nota mais pessoal, né? Uma nota mais subjetiva. Exatamente. Então, com certeza, esse é um filme que é nota 5 que tem que você comprar e deixar lá na sua estante quando você vê de vez em quando. Vale a pena. E agora, Fernando. Também não é 5, né? A nota do desenvolvimento pra mim, do crítico que eu tirei o desenvolvimento, mas o filme em si, nota. Não, você esquece. Depois que terminou de ver, descansou um pouco as costas, você não lembra mais que era. Não, né? E lendo o roteiro, assim, tipo, é muito bom, sabe? Você acha que é o melhor do Tarantino? Então, eu gosto mais de Bastardos Inglórios. Eu não acho que seria o melhor. Sim, mas rolou muita discussão. Assim, eu não sei também se não rola essa discussão de é melhor porque você acabou de ver e tá no clima, sabe? Tipo, e tá, né? Às vezes, talvez assim, falar que era melhor seria bom esperar um tempo pro Django tentar. Já aceitou, faz um ano. Não. Sim, é que na verdade eu lembrei quando a gente fez o podcast Fiction. Claro. Que a gente chegou a comentar alguma coisa nisso, né? Você e o Bruno. Mas eu tenho que reouvir esses pontos soltos, já tá muito. Não, a gente comentou e eu não lembro se o Bruno afirmava que o Django era o melhor. Ele não tá aqui hoje porque está festejando na vida. Aliás, de eu acho que vale um recado pra todos os Brunos e Brunas que participam do nosso podcast. É verdade, os três gostam do filme e os 3 não participaram. O Bruno tem desculpa porque ele tá trabalhando, o Macau. Não, mas um recado eu quero dizer pra comentar aí. É verdade. A Bruna até hoje não começou a viajar. É verdade, o Brunas e Shame on you. E tem o Brunhilde no filme, em homenagem a Brunhilde.
Vocês têm que comentar. Aos Brunos e Brunas. Se vocês chamam Bruno e Bruno e tá ouvindo, comente também. Só porque você chama Bruno e Bruno. Pra quem chama Hilda também. É, também. Nossa, se tiver uma Hilda comentando vai ser legal. E logo depois da Bruno. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? The way you die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga. I'm coming. Então calma aí, fica mais 25, então o que eu tava fazendo, mais 25, é uma coisa do que mais 30, só que menos 5, então, pensamentos malucos, 19... Caramba, você quer um ábaco aí, velho?